Há uma pergunta que atormenta o coração humano desde o princípio dos tempos. Uma pergunta que ecoa nos corredores da alma quando a injustiça parece triunfar, quando o mal aparentemente prospera, quando aqueles que desprezam a Deus parecem caminhar em sucesso enquanto os justos tropeçam no vale da dificuldade. Por que Deus permite que pessoas más vençam? Por que o ímpio floresce enquanto o justo sofre? Por que aquele que zomba do nome do Senhor ergue-se em poder enquanto o servo fiel passa pela fornalha da provação? Esta não é apenas uma questão teológica abstrata. Esta é a luta real de homens e mulheres que dobram seus joelhos em oração, que buscam fazer o que é certo, que tentam viver segundo os princípios do reino, mas olham ao redor e veem o mundo recompensando a astúcia, exaltando a arrogância, celebrando aqueles que pisoteiam os mandamentos divinos. E na escuridão dessa confusão, sussurra a tentação mais perigosa. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena ser fiel? Se os maus prosperam e os bons sofrem, qual é o sentido de tudo isso? Permita-me levá-lo esta noite a uma verdade que transformará completamente sua perspectiva. Uma verdade que o libertará da prisão da comparação e da amargura. Uma verdade que o ancorará quando as tempestades da injustiça açoitarem sua fé. Porque Deus não é surdo às suas perguntas. Ele não está alheio à sua luta. E a resposta que ele oferece não é um argumento filosófico, mas uma revelação profunda sobre sua natureza, seus propósitos e seu timing perfeito. O salmista Asaf enfrentou exatamente esta mesma batalha. Escute o grito de sua alma no Salmo 73. Com efeito, invejei os arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são atingidos como os outros homens. Você consegue sentir a tensão em suas palavras? Asaf estava sendo honesto com Deus. Ele olhava para os ímpios e via saúde, riqueza, ausência de problemas. Enquanto isso, ele mesmo, um homem que servia no templo, que buscava a face de Deus, sentia-se oprimido pelas dificuldades. E então, Asaf faz uma confissão devastadora. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Quase perdeu a fé. Quase abandonou tudo. Porque quando você vê o mal triunfando e o bem sendo pisoteado, algo dentro de você começa a questionar se Deus realmente está no controle, se Ele realmente vê, se Ele realmente se importa. Mas então acontece a virada. Asaf diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Você percebe o que mudou? Não foram as circunstâncias externas. Os ímpios continuaram prosperando. O que mudou foi a perspectiva de Asaf. Quando ele entrou na presença de Deus, quando ele parou de olhar ao redor e começou a olhar para cima, quando ele deixou de comparar sua jornada com a dos outros e começou a ver através dos olhos da eternidade, tudo ficou claro. Porque aqui está a primeira verdade fundamental que você precisa gravar em seu coração. Deus não mede sucesso da mesma forma que o mundo mede. O mundo mede pelo que você tem. Deus mede pelo que você é. O mundo mede pela posição que você ocupa. Deus mede pela intimidade que você cultiva com Ele. O mundo mede pelo aplauso que você recebe. Deus mede pela obediência que você demonstra quando ninguém está olhando. Quando você vê uma pessoa má prosperando, você está vendo apenas um quadro na parede. Mas Deus está vendo o filme completo. Você está vendo um momento. Deus está vendo a eternidade. Você está vendo o exterior. Deus está vendo o coração. E o que parece vitória aos olhos humanos pode ser tragédia aos olhos divinos. Jesus disse em Marcos 8:36, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esta é a pergunta que silencia todas as outras. Que benefício há em acumular riquezas enquanto sua alma perece?
Que vantagem há em conquistar poder enquanto você perde o único relacionamento que importa? Que lucro há em ser aplaudido pelos homens enquanto você é rejeitado por Deus? O ímpio pode parecer vencedor hoje, pode ter a casa maior, o carro mais caro, a conta bancária mais robusta, a fama mais brilhante, mas está construindo sobre areia, está juntando tesouros onde a traça e a ferrugem corroem, está investindo tudo numa vida que passa como sombra, enquanto despreza a eternidade que dura para sempre. E você, que serve a Deus, que caminha em integridade mesmo quando é difícil, que escolhe a obediência mesmo quando parece desvantajoso, você está fazendo exatamente o oposto. Você está construindo sobre a rocha. Você está ajuntando tesouros no céu. Você está investindo no que permanece. Mas há algo ainda mais profundo que você precisa entender. Deus não apenas permite que pessoas más vençam temporariamente. Ele usa essa aparente vitória delas para propósitos que vão muito além do que você pode imaginar. Porque Deus está fazendo algo em você através dessa situação. Ele está refinando seu caráter. Ele está testando sua fé. Ele está purificando suas motivações. Ele está respondendo uma pergunta crucial. Você o serve porque ele é bom ou porque ele te dá coisas boas? Lembra-se de Jó? Satanás desafiou a Deus dizendo que Jó só servia ao Senhor porque tinha sido abençoado. Estende a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E Deus permitiu que Jó fosse provado. Não porque Deus duvidasse de Jó, mas porque através dessa provação, Jó descobriria algo sobre si mesmo e sobre Deus que nunca conheceria de outra forma. Quando você vê o ímpio prosperando e se sente tentado a questionar a Deus, pare e pergunte: o que Deus está fazendo em mim através disso? Porque pode ser que Deus esteja permitindo que você veja a prosperidade temporária do ímpio para que você não confunda a riqueza material com a aprovação divina, para que você não meça sua espiritualidade pelo tamanho da sua conta bancária, para que você não caia na armadilha de achar que Deus abençoa apenas financeiramente. Deus está te ensinando a olhar além do visível. Ele está treinando seus olhos espirituais para discernir entre o que é eterno e o que é passageiro. Ele está te mostrando que há uma dimensão da realidade muito mais importante do que aquela que pode ser medida em dinheiro, fama ou poder. E enquanto o ímpio dorme tranquilo em sua suposta vitória, inconsciente do abismo que se aproxima, você está sendo preparado para algo glorioso. Você está sendo moldado à imagem de Cristo. Você está sendo capacitado para reinar com Ele. Você está sendo treinado na escola da fé, onde as provas mais difíceis produzem os graduados mais fortes. Mas há ainda outra camada nesta verdade que precisa ser desvendada. Quando Deus permite que pessoas más prosperem temporariamente, Ele não está sendo injusto, Ele está sendo misericordioso. Porque cada dia que o ímpio vive, cada bênção que ele recebe mesmo em sua rebeldia, é uma oportunidade para arrependimento. É um convite silencioso de um Deus que não deseja que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Paulo escreve em Romanos 2:4: Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Você vê a profundidade disso? A bondade de Deus para com o ímpio não é a aprovação de seus caminhos, é um chamado ao arrependimento. Cada bênção que o rebelde recebe é uma corda de amor divino, tentando puxá-lo de volta para casa. Deus olha para aquele que o rejeita e diz: vou dar-lhe mais um dia, vou abençoá-lo mais uma vez, vou permitir que ele prospere, na esperança de que minha bondade quebre a dureza de seu coração. Vou estender minha paciência mais um pouco, porque eu o amo e desejo que ele se volte para mim.
Mas há um perigo terrível nesta misericórdia prolongada. O perigo de confundir a paciência de Deus com sua aprovação. O perigo de interpretar suas bênçãos como um sinal de que você pode continuar vivendo em rebeldia sem consequências. Eclesiastes 8:11 adverte: visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. O fato de Deus não julgar imediatamente não significa que ele não julgará. O fato de que o ímpio prospera hoje não significa que prosperará amanhã. Há um dia marcado no calendário divino, um dia onde cada joelho se dobrará e cada língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Um dia onde os livros serão abertos e cada homem será julgado segundo suas obras. E naquele dia, toda a aparente prosperidade do ímpio será revelada pelo que realmente foi: vazia, temporária, insignificante diante da eternidade. Naquele dia, o que você fez com Jesus Cristo será a única pergunta que importa. Não quantas propriedades você possuiu, não quão famoso você foi, não quanto poder você acumulou, mas você conheceu a Cristo, você o amou, você o seguiu. Entenda isto: Deus não está atrasado, Ele está estratégico. Ele não está ausente, Ele está paciente, Ele não está indiferente à injustiça. Ele está dando tempo para que a misericórdia opere antes que a justiça seja executada. E quando finalmente chegar o dia do acerto de contas, ninguém poderá dizer que Deus foi injusto. Ninguém poderá alegar que não teve oportunidade. Ninguém poderá culpar as circunstâncias. Mas enquanto isso, o que você deve fazer? Como você deve viver enquanto vê o mal aparentemente triunfando ao seu redor? A resposta não é desistir de fazer o bem. A resposta não é adotar os métodos do mundo. A resposta não é amargar-se em comparações. A resposta é continuar confiando, continuar obedecendo, continuar andando em integridade, mesmo quando parece que ninguém está olhando. Porque Deus está olhando. E Ele não esquecerá seu trabalho de amor. Ele não ignorará suas lágrimas de obediência. Ele não deixará sem recompensa sua fidelidade nas pequenas coisas. Hebreus 6:10 nos assegura: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Cada ato de bondade que você praticou e ninguém viu, Deus viu. Cada sacrifício que você fez e ninguém reconheceu, Deus reconheceu. Cada vez que você escolheu fazer o certo mesmo quando era difícil, mesmo quando parecia não valer a pena, Deus estava tomando nota. E há uma recompensa preparada para você, não apenas no céu, embora lá seja onde a maior recompensa espera, mas também aqui, nesta vida, porque Deus é fiel em honrar aqueles que o honram. Pode não ser do jeito que você espera, pode não ser no timing que você deseja, mas virá, com certeza virá. Davi sabia disso. No Salmo 37, ele escreve palavras que deveriam estar gravadas em seu coração. Não te irrites por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Você ouviu o conselho? Não se irrite, não inveje, porque o sucesso deles é temporário como a erva que brota de manhã e à tarde já está seca. Mas você confie no Senhor. Continue fazendo o bem, e Deus garantirá seu sustento. Ele garantirá sua habitação. Ele garantirá que você não seja envergonhado. Mais adiante, no mesmo salmo, Davi continua: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descanse, espere. Não deixe que a prosperidade do ímpio roube sua paz.
Não permita que o sucesso temporário deles perturbe sua confiança em Deus, porque enquanto eles prosperam em seus esquemas astutos, você está sendo estabelecido na rocha eterna. Enquanto eles constroem impérios sobre fundações de areia, você está sendo edificado como templo do Espírito Santo. Enquanto eles investem no que perece, você está acumulando tesouros que a traça não consome e o ladrão não rouba. E um dia, quando tudo vier à luz, quando a cortina da eternidade se abrir, ficará claro quem realmente venceu. Ficará evidente quem fez a escolha sábia. Ficará manifesto quem construiu sobre fundamento sólido. Jesus contou uma parábola sobre 2 homens que construíram casas. Um edificou sobre a rocha, o outro sobre a areia. Enquanto o sol brilhava, ambas as casas pareciam igualmente boas. Talvez a casa sobre a areia até parecesse mais impressionante, construída mais rapidamente, com menos esforço. Mas quando veio a tempestade, quando desceram as chuvas, quando sopraram os ventos, a diferença ficou clara. A casa sobre a rocha permaneceu firme. A casa sobre a areia ruiu com grande estrondo. O ímpio está construindo sobre a areia. Pode parecer que está indo bem, pode até construir mais rápido que você. Mas quando vier a tempestade, e ela virá, tudo ruirá. Você, porém, que está construindo sobre a rocha de Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre princípios eternos, quando vier a mesma tempestade, permanecerá de pé. Então, não meça seu sucesso pelo sucesso deles. Não avalie sua jornada pela jornada deles. Não compare seu processo com o processo deles, porque vocês não estão correndo a mesma corrida. Vocês não estão construindo para o mesmo propósito. Vocês não estão vivendo para a mesma eternidade. Há uma dimensão ainda mais profunda nesta verdade que muitos não conseguem enxergar. Quando Deus permite que pessoas más prosperem temporariamente, Ele está revelando algo sobre a natureza do reino espiritual que você precisa compreender. Este mundo não é tudo que existe. Há uma batalha sendo travada nos lugares celestiais. Há forças em operação que vão muito além do que seus olhos naturais podem perceber. Paulo nos alerta em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando você vê uma pessoa má prosperando, você não está apenas vendo aquela pessoa. Você está vendo a manifestação de um sistema mundial que jaz no maligno. Um sistema que recompensa exatamente o que Deus condena. Um sistema que exalta o que Deus abomina. Jesus foi claro sobre isso. Ele disse em João 15:18-19, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Você compreende a implicação disso? Se você fosse do mundo, o mundo te amaria. O mundo recompensaria você. O mundo te exaltaria. Mas você não é do mundo. Você foi escolhido para fora do sistema mundial. Você foi chamado para viver segundo princípios do reino que são completamente opostos aos princípios do mundo. E por isso não deveria surpreendê-lo quando o mundo não te recompensa da mesma forma que recompensa aqueles que lhe pertencem. Quando você vê alguém prosperando através de mentiras, manipulação, ganância e imoralidade, você está vendo o mundo amando o que é seu. Você está vendo o sistema de trevas recompensando aqueles que servem seus propósitos. Mas essa recompensa vem com um preço terrível, o preço da própria alma. Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. E onde há luz verdadeira, as trevas precisam recuar. Mas isso também significa que onde há trevas, elas tentarão apagar a luz. O sistema mundial não é neutro. Ele é ativamente hostil aos propósitos de Deus.
E quanto mais fielmente você vive para Cristo, mais resistência você encontrará desse sistema. Mas ouça isto: essa resistência não é sinal de que você está perdendo. É sinal de que você está sendo efetivo. O fato de que o mundo não te aplaudir não significa que Deus não te aprove. O fato de que você enfrenta oposição não significa que você está no caminho errado. Pode significar exatamente o oposto, que você está no caminho certo, e as forças das trevas reconhecem isso. Daniel entendeu isso quando foi lançado na cova dos leões. Ele não foi punido porque estava fazendo algo errado. Ele foi punido porque estava fazendo algo certo, orando ao Deus verdadeiro. Seus acusadores prosperavam no sistema corrupto da Babilônia. Eles tinham poder político, tinham influência, mas Daniel tinha algo infinitamente mais valioso. Ele tinha Deus. E quando Daniel foi lançado na cova, Deus fechou a boca dos leões. Mas note o que aconteceu depois. Os mesmos homens que acusaram Daniel foram lançados na mesma cova, e antes que chegassem ao fundo, os leões os despedaçaram. A mesma cova, os mesmos leões, mas resultados completamente diferentes. Por quê? Porque não era sobre os leões. Era sobre com quem você estava. Esta é a verdade que você precisa gravar em seu coração. Não importa quão escura seja a cova, não importa quão ferozes sejam os leões. Se Deus está com você, você está seguro. E se Deus está com você, o fim da história já está escrito. Você vencerá. Talvez não imediatamente, talvez não da forma que você espera, mas certamente, inevitavelmente, completamente. Enquanto isso, o ímpio pode parecer estar vencendo. Pode parecer que seus planos malignos estão prosperando. Pode parecer que a injustiça triunfa, mas isso é apenas porque você está vendo um capítulo, não o livro inteiro. Está vendo uma cena, não o filme completo. Está vendo o meio da história, não o final. E Deus, em sua sabedoria infinita, está usando até mesmo a prosperidade temporária do ímpio para cumprir seus propósitos eternos. Ele está usando a paciência com os rebeldes para revelar sua misericórdia. Ele está usando a aparente injustiça para testar e refinar a fé dos justos. Ele está usando a escuridão para fazer a luz brilhar mais intensamente. Pense em José. Seus irmãos o venderam como escravo. Ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar. Foi esquecido na prisão. Durante anos, pareceu que o mal havia vencido. Pareceu que a injustiça triunfara. Pareceu que aqueles que fizeram o mal prosperavam enquanto o inocente sofria. Mas Deus estava escrevendo uma história de redenção que ia muito além da compreensão de José naquele momento. Deus estava posicionando José exatamente onde ele precisava estar para salvar não apenas sua família, mas nações inteiras de uma fome devastadora. E quando finalmente José revelou sua identidade aos seus irmãos, ele pôde dizer aquelas palavras poderosas: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O que os homens intentaram para o mal, Deus tornou em bem. Esta é a garantia que você tem. Não importa o que as pessoas más estejam fazendo, não importa como pareça que elas estão vencendo. Deus é capaz de tomar até mesmo os planos malignos deles e transformá-los em bênção para você e para outros. Mas há algo crucial que você precisa fazer enquanto espera que Deus complete sua obra. Você precisa guardar seu coração. Você não pode permitir que a amargura crie raízes. Você não pode deixar que a inveja contamine sua alma. Você não pode permitir que o ressentimento roube sua alegria. Provérbios 4:23 nos adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você deixar que a prosperidade do ímpio envenenar seu coração com amargura, você se tornará como eles.
Se você permitir que a aparente vitória deles te fazer abandonar seus princípios, você perderá exatamente aquilo que te torna diferente. Guarde seu coração com toda diligência. Recuse-se a comparar. Recuse-se a invejar. Recuse-se a amargar, porque a batalha não é apenas lá fora, nas circunstâncias externas. A batalha é também aqui dentro, no território da sua alma. E o inimigo sabe que se ele pode fazer você ficar amargo, ele ganhou, mesmo que você nunca comprometa externamente. Davi entendeu isso. Ele tinha todas as razões para ficar amargo com Saul. Saul tentou matá-lo repetidamente. Saul perseguiu-o injustamente. Saul permaneceu no trono enquanto Davi, o ungido de Deus, vivia como fugitivo nas cavernas. A injustiça era gritante, a tentação de amargura era real, mas Davi recusou-se a tocar no ungido do Senhor. Mesmo quando teve oportunidade de matar Saul, ele não o fez. Por quê? Porque Davi confiava que Deus lidaria com Saul no seu tempo. Davi sabia que sua responsabilidade era manter seu próprio coração puro, não julgar os outros. E o que aconteceu? Saul caiu. O sistema que ele construiu desmoronou. Enquanto isso, Davi foi estabelecido como rei. Não porque ele lutou por isso, não porque ele manipulou as circunstâncias, mas porque ele confiou em Deus e manteve seu coração puro. Agora deixe-me levá-lo ainda mais fundo nesta verdade transformadora. Há um propósito redentor no fato de Deus permitir que você veja pessoas más prosperando. Esse propósito vai além de testar sua fé ou refinar seu caráter. Deus está te ensinando a discernir entre dois tipos completamente diferentes de sucesso. O sucesso segundo o mundo e o sucesso segundo o reino. E até que você aprenda essa distinção, você sempre se sentirá confuso, frustrado e tentado a abandonar o caminho estreito. O mundo define sucesso por acumulação. O reino define sucesso por transformação. O mundo mede pelo que você conquista. O reino mede pelo que você se torna. O mundo pergunta: quanto você tem? O reino pergunta: quanto você ama? O mundo valoriza a aparência externa. O reino valoriza o coração interno. E aqui está a verdade libertadora. Você não pode ter ambos. Jesus foi cristalino sobre isso. Ele disse em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você precisa escolher. Que tipo de sucesso você perseguirá? Que tipo de riqueza você acumulará? Que tipo de vida você construirá? Quando você vê uma pessoa má prosperando materialmente, você está vendo alguém que fez a escolha de servir a Mamon. Ela pode ter riqueza, pode ter poder, pode ter fama, mas perdeu algo infinitamente mais precioso. Perdeu sua alma. Trocou o eterno pelo temporário. Vendeu o que não tem preço pelo que não tem valor. E a tragédia é que muitas vezes aqueles que fazem essa escolha nem percebem o que perderam até que seja tarde demais. Eles estão tão ocupados contando seu dinheiro que não notam o vazio crescente em seu interior. Estão tão focados em conquistar o próximo nível de sucesso que não percebem que estão descendo na escada espiritual. Estão tão impressionados com seu próprio reflexo que não veem a escuridão que os consome. Jesus contou a parábola de um homem rico cujas terras produziram com abundância. E esse homem disse a si mesmo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus frutos e todos os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Parecia um homem sábio, parecia um homem bem-sucedido, parecia um homem que havia conquistado tudo. Mas Deus disse a ele:
Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Uma única noite. Foi tudo que separou aquele homem de sua suposta segurança e a realidade da eternidade. E todo o seu sucesso, todas as suas riquezas, todos os seus planos não puderam salvá-lo. Você vê pessoas más prosperando e se pergunta por quê. Mas Deus está te fazendo uma pergunta diferente. Você quer prosperar como eles prosperam? Você quer sucesso como eles têm sucesso? Você quer riqueza que corrompe a alma? Você quer poder que afasta você de Deus? Você quer fama que alimenta o orgulho e mata a humildade? Porque se você realmente entendesse o preço que eles pagam por sua prosperidade, você não invejaria. Você teria compaixão. Você oraria por eles. Porque eles estão ganhando o mundo e perdendo suas almas. Estão acumulando tesouros que não podem levar com eles. Estão construindo reinos que desmoronarão quando o tempo acabar. Mas você, se você está em Cristo, está sendo convidado para algo infinitamente maior. Você está sendo chamado para prosperar na dimensão eterna, para acumular riquezas que nunca perecem, para construir sobre fundamento que jamais será abalado, para investir em um reino que durará para sempre. E o caminho para essa prosperidade verdadeira é exatamente o oposto do caminho que o mundo oferece. O mundo diz, tome para você. Jesus diz, dê aos outros. O mundo diz, exalte-se. Jesus diz, humilhe-se. O mundo diz, acumule para si. Jesus diz, distribua aos necessitados. O mundo diz, primeiro eu. Jesus diz, primeiro os outros. Mateus 6,33 nos dá a fórmula do reino. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro. Não busque apenas. Não busque eventualmente. Busque primeiro. Faça do reino sua prioridade absoluta. Faça da justiça de Deus seu objetivo principal. E então, todas as outras coisas serão acrescentadas. Você não precisa perseguir o que o ímpio persegue. Você não precisa lutar pelo que ele luta. Você não precisa mentir, enganar, manipular ou comprometer seus princípios para prosperar, porque você serve um Deus que é capaz de prover para você de formas que você nem imagina. Um Deus que abre portas que nenhum homem pode fechar. Um Deus que traz oportunidades do nada. Um Deus que multiplica pão e peixe. Um Deus que transforma a água em vinho. Mas enquanto você busca primeiro o reino, você descobrirá algo surpreendente. Você descobrirá que as coisas que o mundo persegue desesperadamente se tornam menos importantes para você. O desejo por riquezas materiais diminui. A necessidade de aprovação humana enfraquece. A ansiedade sobre o futuro se dissipa. Porque você descobriu algo que o dinheiro não pode comprar, que a fama não pode oferecer, que o poder não pode proporcionar. Você descobriu a paz que excede todo o entendimento. Paulo testemunhou isso de sua prisão. Ele estava acorrentado, mas escreveu: aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Acorrentado, mas contente, preso, mas livre, necessitado, mas satisfeito. Como isso é possível? Porque Paulo havia descoberto uma fonte de alegria que não dependia das circunstâncias externas. Ele havia aprendido o segredo de encontrar sua suficiência em Cristo, não nas coisas. Sua identidade em Deus, não em posses. Sua segurança no amor eterno, não em realizações temporárias. E é exatamente isso que Deus quer fazer em você. Enquanto você observa pessoas más prosperando, Deus está te chamando para uma prosperidade superior, uma prosperidade da alma, uma prosperidade do espírito, uma prosperidade que sobrevive às tempestades da vida e perdura na eternidade.
O salmista declara no Salmo 112, 3: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Você notou? Prosperidade e riquezas haverá na sua casa. Deus não está contra você ter bênçãos materiais. Ele não é contra você prosperar financeiramente. Mas Ele quer que essa prosperidade venha do jeito certo, no tempo certo, pelos motivos certos. Ele quer que seja resultado da sua obediência, não da sua manipulação. Fruto da sua fidelidade, não da sua astúcia. E quando vier dessa forma, quando vier como bênção de Deus e não como conquista da carne, essa prosperidade terá uma qualidade completamente diferente. Não destruirá sua alma, não corromperá seu caráter, não afastará você de Deus. Ao contrário, será uma plataforma para glorificá-lo, abençoar outros e avançar o reino. Mas há algo mais que você precisa entender sobre por que Deus permite que pessoas más vençam temporariamente. Deus está escrevendo uma história muito maior do que qualquer capítulo individual. Ele está orquestrando uma narrativa que abrange gerações, nações e eternidades. E às vezes, para que essa história maior se desenrole da forma certa, Ele precisa permitir que certos eventos aparentemente injustos aconteçam no curto prazo. Pense em Moisés. Quando ele nasceu, Faraó havia decretado que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos. Um decreto maligno, uma injustiça gritante. Faraó estava prosperando enquanto o povo de Deus sofria sob escravidão brutal. Por que Deus permitiu isso? Por que Ele deixou que um homem mau dominasse seu povo escolhido por tantos anos? Porque Deus estava preparando o cenário para uma demonstração de seu poder que ecoaria através dos séculos. Ele estava permitindo que o mal se manifestasse completamente para que, quando ele interviesse, ninguém pudesse duvidar de que foi sua mão que libertou Israel. As 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, a destruição do exército egípcio, tudo isso se tornou um testemunho eterno do poder e da fidelidade de Deus. Mas mais do que isso, Deus estava treinando Moisés. Enquanto Faraó prosperava em seu palácio, Moisés estava sendo preparado no deserto. Enquanto o ímpio se exaltava, o escolhido de Deus estava sendo quebrantado, moldado, equipado para a missão que viria. E quando chegou o tempo certo, quando Moisés estava pronto, quando o povo estava desesperado o suficiente para clamar por libertação, Deus agiu. Esta é a perspectiva que você precisa ter. Deus não está apenas reagindo aos eventos. Ele está os orquestrando. Ele não está apenas permitindo que coisas aconteçam. Ele está dirigindo a história para um destino específico. E às vezes, nessa direção divina, Ele permite que pessoas más pareçam vencer por um tempo, porque Ele está preparando algo maior. Abacuque enfrentou exatamente essa luta. Ele clamou a Deus: Até quando, Senhor, clamarei eu, e Tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Ele estava vendo injustiça por toda parte. Estava vendo pessoas más prosperando. E Deus parecia silencioso, parecia inativo, parecia indiferente. Mas então Deus respondeu. E sua resposta é tão relevante para você hoje quanto foi para Abacuque naquele dia. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Há um tempo determinado, um momento marcado no calendário divino. E quando chegar esse tempo, a visão se cumprirá. A justiça será feita, o mal será julgado, o bem será recompensado. Pode parecer que está demorando, pode parecer que Deus se esqueceu, mas Ele não esqueceu.
Ele está simplesmente trabalhando em uma escala de tempo diferente da sua. Para Deus, 1000 anos são como um dia. Ele não está apressado porque ele vê todo o quadro. Ele conhece o fim desde o princípio. E ele sabe exatamente o momento certo para cada ato de justiça, cada intervenção divina, cada demonstração de seu poder. Enquanto isso, o que ele espera de você? Abacuque nos dá a resposta. O justo viverá da sua fé. Não da visão, não da compreensão completa. Não porque tudo faz sentido, mas da fé, confiando que Deus está no controle mesmo quando parece que não está, acreditando que Ele é bom mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário, descansando em seu caráter quando você não consegue entender seus caminhos. Esta é a fé que agrada a Deus, não a fé que só confia quando tudo está bem, não a fé que só crê quando vê resultados imediatos, mas a fé que permanece firme mesmo na escuridão, a fé que continua obedecendo mesmo sem entender, a fé que declara: ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você consegue fazer essa declaração? Consegue se alegrar em Deus mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando? Consegue exultar nele mesmo quando os ímpios prosperam e você luta? Porque essa é a fé que resiste ao teste do tempo. Essa é a fé que Satanás não pode destruir. Essa é a fé que glorifica verdadeiramente a Deus. E há algo mais. Quando você mantém essa fé em meio à injustiça aparente, quando você continua confiando mesmo quando não entende, você está se tornando um testemunho para outros. Você está demonstrando uma qualidade de fé que o mundo não conhece. Você está provando que Deus é digno de confiança, não apenas quando Ele te abençoa, mas também quando Ele te permite passar pela fornalha. Os 3 jovens hebreus entenderam isso. Quando Nabucodonosor os ameaçou com a fornalha ardente se não adorassem sua estátua, eles responderam com uma das declarações de fé mais poderosas da Escritura: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles tinham fé que Deus poderia livrá-los. Mas mais importante ainda, eles tinham fé que permaneceria firme, mesmo se Deus não os livrasse. E se não, 3 palavras que demonstram a essência da verdadeira fé. E se não, ainda assim serviremos a Deus. E se não, ainda assim não nos curvaremos. E se não, ainda assim permaneceremos fiéis. E o que aconteceu? Deus os livrou de uma forma espetacular. Eles foram lançados na fornalha, mas um 4º homem apareceu com eles. O próprio rei ficou perplexo. Eu vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo e nenhum dano sofreu. E o aspecto do 4º é semelhante ao Filho de Deus. Mas aqui está o detalhe crucial. Eles não sabiam que Deus faria isso quando declararam sua fé. Eles não tinham garantia da intervenção divina quando se recusaram a se curvar. Eles simplesmente confiaram. E sua confiança foi honrada de forma gloriosa. Você está em sua própria fornalha agora? Você está enfrentando seu próprio Nabucodonosor? Você está vendo pessoas más prosperando enquanto você sofre por causa da sua fidelidade a Deus? Então ouça isto: Deus pode livrá-lo. E mesmo se Ele não o livrar da forma que você espera, no tempo que você deseja, Ele estará com você no meio do fogo. E nenhum dano real virá sobre você, porque há uma diferença entre passar pela fornalha e ser destruído pela fornalha. Os 3 jovens passaram pelo fogo, mas o fogo não os consumiu. Na verdade, a única coisa que o fogo queimou foram as cordas que os amarravam. Eles entraram atados e saíram livres.
entraram como prisioneiros e saíram como testemunhos do poder de Deus. E quando você sair da sua fornalha, e você sairá mais livre, mais forte, mais purificado. As coisas que te amarravam terão sido queimadas. Os medos que te paralisavam terão sido destruídos. As dúvidas que te atormentavam terão sido consumidas. E você sairá com um testemunho que ninguém poderá refutar. Agora permita-me compartilhar com você uma das verdades mais libertadoras sobre por que Deus permite que pessoas más vençam. Deus está te ensinando a não depender das circunstâncias externas para sua alegria, paz e esperança. Ele está te chamando para uma dependência total dele, não nos resultados visíveis. Ele está te convidando para uma jornada de intimidade que só pode ser descoberta quando você escolhe confiar sem ver. Pense em Abraão. Deus lhe prometeu que seria pai de uma grande nação. Mas anos passaram, décadas passaram, Sara permaneceu estéril, parecia que a promessa nunca se cumpriria. Enquanto isso, outros ao redor dele tinham filhos facilmente. Pessoas que não tinham nenhuma promessa de Deus prosperavam em suas famílias, porque Deus faria uma promessa tão específica e depois permitiria que anos de aparente fracasso se acumulassem. Porque Deus não estava apenas dando um filho a Abraão. Ele estava fazendo de Abraão o pai da fé. Ele estava ensinando-o a crer contra toda a esperança. Ele estava demonstrando que a fé verdadeira não se baseia no que você vê, mas em quem você conhece. E quando finalmente Isaac nasceu, quando a impossibilidade se tornou realidade, não foi apenas um menino que nasceu. Foi o testemunho de que Deus cumpre suas promessas, não importa quanto tempo demore. Você tem promessas de Deus que ainda não se cumpriram? Você olha ao redor e vê outras pessoas conquistando exatamente o que Deus prometeu a você, mas que ainda não se manifestou em sua vida? Você se sente tentado a desistir, a concluir que talvez tenha ouvido errado, que talvez Deus não falou realmente? Ouça com atenção. Deus não esqueceu sua promessa. Ele não mudou de ideia. Ele não está atrasado. Ele está simplesmente fazendo em você um trabalho mais profundo antes de trazer a manifestação externa. Ele está construindo uma fundação forte o suficiente para suportar o peso da bênção que está por vir. Romanos 4, 20 e 21 diz sobre Abraão: "E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer." Note que Abraão não foi fortalecido pela visão do cumprimento. Ele foi fortalecido na fé enquanto ainda esperava. Ele deu glória a Deus antes de ver o resultado. Ele estava certíssimo, não porque tinha evidências, mas porque conhecia o caráter de quem havia feito a promessa. Esta é a fé madura que Deus está desenvolvendo em você. A fé que não precisa de sinais constantemente. A fé que não exige confirmação a cada passo. A fé que simplesmente descansa na fidelidade de Deus, mesmo quando tudo ao redor sugere o contrário. E enquanto você desenvolve essa fé, algo extraordinário acontece. Você para de comparar sua jornada com a dos outros. Você para de medir seu progresso pelo progresso deles. Você para de sentir que está perdendo enquanto outros estão ganhando. Porque você começa a entender que cada pessoa tem um chamado único, um timing único, um processo único. O que Deus está fazendo em você é específico para você. O caminho que Ele está te levando é desenhado exclusivamente para a sua formação e seu propósito. E tentar acelerar esse processo comparando-se com outros é como tentar forçar uma fruta a amadurecer antes do tempo. Você pode conseguir que pareça madura por fora, mas por dentro estará verde, sem sabor, sem valor. Jesus ilustrou isso perfeitamente na parábola dos trabalhadores da vinha. Alguns foram contratados de manhã cedo, outros ao meio-dia, outros no final da tarde.
E quando chegou a hora do pagamento, todos receberam a mesma quantia. Aqueles que trabalharam o dia inteiro ficaram indignados. Por que estes que trabalharam apenas 1 hora recebem o mesmo que nós que suportamos o calor do dia inteiro? E a resposta do dono da vinha é profunda. Amigo, não te faço agravo? Não ajustaste tu comigo um denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Você vê o problema? Eles começaram a comparar. Começaram a medir sua recompensa, não pelo que foi acordado com eles, mas pelo que outros receberam. E nessa comparação, esqueceram a bondade do dono. Ficaram tão focados na aparente injustiça que perderam de vista que receberam exatamente o que foi prometido a eles. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você esquece as bênçãos que Deus lhe deu porque está focado nas bênçãos que Ele deu a outros? Quantas vezes você questiona a bondade de Deus, não porque Ele não foi bom com você, mas porque parece que Ele foi mais bom com alguém que você considera menos merecedor? Este é um caminho perigoso, porque quando você começa a julgar a bondade de Deus com base em comparações, você nunca ficará satisfeito. Sempre haverá alguém que parece ter mais, ser mais, conseguir mais. E se sua paz depende de você estar melhor que os outros, você nunca terá paz. Mas quando você aprende a receber o que Deus tem para você com gratidão, independentemente do que Ele está dando a outros, você descobre uma liberdade extraordinária. Você para de competir, você para de invejar, você para de medir. E começa a simplesmente desfrutar da bondade de Deus em sua própria jornada. Paulo entendeu isso profundamente. Em 2 Coríntios 10:12 ele adverte: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Eles estão sem entendimento. Por quê? Porque comparação nunca é justa. Você nunca conhece toda a história de outra pessoa. Você vê apenas o exterior, nunca as batalhas internas. Você vê apenas os resultados, nunca o processo. Você vê apenas a parte pública, nunca o preço privado. Aquela pessoa má que parece estar vencendo, você não sabe que batalhas ela enfrenta na solidão da noite. Você não sabe que vazio ela carrega, apesar de toda a sua riqueza. Você não sabe que tormento assola sua consciência quando as luzes se apagam e ela fica sozinha com seus pensamentos. E mais importante ainda, você não sabe que destino a espera se ela não se arrepender. Você está invejando uma vitória temporária enquanto ignora a tragédia eterna que se aproxima. É como invejar alguém que está jantando luxuosamente no Titanic enquanto o navio afunda. Sim, a refeição pode estar deliciosa, mas o destino é trágico. Então pare de comparar, pare de medir sua vida pela vida dos outros. Pare de questionar por que pessoas más parecem vencer enquanto você luta, porque você não está competindo com elas. Você está em uma jornada completamente diferente, rumo a um destino completamente diferente, com um propósito completamente diferente. Sua única competição é com quem você era ontem. Sua única medida de sucesso é se você está mais próximo de Cristo hoje do que estava antes. Sua única pergunta importante é: estou andando em obediência? Estou crescendo em fé? Estou me tornando mais parecido com Jesus? E se a resposta for sim, então você está vencendo. Não importa o que outros estejam fazendo. Não importa quão lento pareça seu progresso comparado ao deles. Não importa se eles têm mais dinheiro, mais fama, mais reconhecimento. Você está vencendo a única corrida que realmente importa, a corrida rumo à maturidade em Cristo. E agora chegamos ao coração pulsante desta verdade, a revelação final sobre por que Deus permite que pessoas más vençam temporariamente. É porque Deus está escrevendo o último capítulo.
Ele está guardando a maior demonstração de sua justiça para o momento em que todos os olhos verão, todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão. Apocalipse 20:12 nos dá um vislumbre desse dia. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Há um dia de acerto de contas chegando. Um dia onde toda injustiça será corrigida, onde todo mal será exposto, onde toda rebeldia será julgada. E naquele dia, a temporária prosperidade do ímpio será revelada pelo que realmente foi: uma ilusão, uma fraude, um engano que os levou à destruição eterna. Mas há algo ainda mais glorioso. Naquele mesmo dia, toda fidelidade será recompensada, todo sacrifício será honrado, toda lágrima derramada em obediência será reconhecida. Mateus 25:21 registra as palavras que todo servo fiel ansiará ouvir. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você consegue imaginar esse momento? Estar diante de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, e ouvir dele essas palavras. Bem está, servo bom e fiel. Todas as lutas terão valido a pena. Todas as perseguições terão feito sentido. Todas as noites de lágrimas serão transformadas em júbilo eterno. Então hoje, neste exato momento, enquanto meu coração pulsa com a paixão desta verdade, eu declaro sobre sua vida. Hoje se quebra o jugo da comparação que tem roubado sua alegria. Hoje se desfaz a mentira de que você está perdendo enquanto outros ganham. Hoje se rompe a escravidão da inveja que tem envenenado sua alma. Hoje você recebe olhos para ver além das aparências, discernimento para entender os tempos, sabedoria para não se deixar enganar pela prosperidade temporária do ímpio, fé para permanecer firme mesmo quando tudo ao redor vacila, esperança que não depende de circunstâncias externas, alegria que ninguém pode roubar. E eu declaro sobre você as palavras de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele é seu Deus. Não estava, não será. Ele é. Agora, neste momento, nesta circunstância, nesta luta, Ele é seu Deus. E se Ele é seu Deus, então você tem tudo o que precisa, porque Ele é mais do que suficiente, mais forte que qualquer adversário, mais sábio que qualquer estratégia inimiga, mais fiel que qualquer promessa humana. Então levante sua cabeça, endireite seus ombros, firme seus pés, porque você não está perdendo, você está sendo refinado, você não está sendo esquecido, você está sendo preparado, você não está sendo deixado para trás. Você está sendo posicionado para um propósito maior do que pode imaginar. E quando chegar o dia, e ele chegará, quando a justiça de Deus for finalmente revelada em toda a sua glória, quando todo joelho se dobrar e toda língua confessar, você estará entre aqueles que ouvem. Bem está, servo bom e fiel. Até lá, continue confiando, continue obedecendo, continue andando em integridade, continue fazendo o bem, continue amando a Deus acima de tudo. Porque Ele está escrevendo uma história através da sua vida que será contada por toda a eternidade. E no último dia, quando tudo vier à luz, ficará absolutamente claro: os que pareciam vencer eram, na verdade, os perdedores. E você, que parecia estar lutando, você é que estava vencendo o tempo todo. Esta é a verdade que o libertará. Esta é a revelação que transformará sua perspectiva. Esta é a promessa na qual você pode ancorar sua alma. Amém e amém.